E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo, né, de Vitória e São Paulo, jogo que vai ser lá em Salvador, né, no Barradão, estádio do Vitória, às 4h30 desse sabadão. Então um horário um pouquinho diferente aí no sábado, normalmente esse horário das 4 aí, normalmente só no domingo, mas o São Paulo vai jogar no sabadão. A parte boa do São Paulo jogar no sabadão, esse horário é porque a transmissão é da Rede Globo, então vai passar na Globo aí, em TV aberta, vai passar na GE TV também no YouTube, Premiere para quem tem Premiere e prefere ver por lá. Então, amanhã vai passar na TV aberta o jogo do São Paulo, né? Live, estaremos aí a partir de umas 4 e pouquinho, aquele horário de sempre, uns 20 minutinhos antes do jogo, a gente abre live para já começar a dar aquela resenhada. Então, colhem com nós. E vamos fazer esse pré-jogo, vamos falar um pouquinho aqui do confronto histórico, como é que tá o Vitória, como é que tá o São Paulo, enfim, desfalques, que infelizmente a gente tem bastante, mas vamos falar um pouco aí desse jogo como um todo. Quem apita o jogo é o Daronco, tá? Sempre falo que árbitro bom é árbitro que não compromete. O Daronco, recentemente, falando do Daronco especificamente, ele tá fora de forma, ele não tá numa forma legal, né? Ele vem correndo menos, ele vem dando muita falta para parar o jogo, para picotar o jogo. Ele é um árbitro que normalmente quer aparecer um pouco mais do que é o necessário. E, cara, ele se posiciona muito mal dentro de campo. Isso é o pior. Eu vou chutar aqui, tá? Se tivesse uma bet pra isso, eu colocaria um dinheiro lá. Porque o Daronco, pelo menos uma vez nesse jogo de Vitória e São Paulo, a bola vai bater nele. E aguardem, porque isso vai acontecer. Ele sempre tá mal posicionado e a bola sempre toca pelo menos uma vez no Daronco durante o jogo. Aguardem, vocês vão ver se isso não vai acontecer. Mas vamos falar então do Vitória, né? Como é que tá vindo o Vitória? O Vitória no Campeonato Brasileiro tá em 14º com 11 pontos. Vitória tem 9 jogos só, tem um jogo a menos, tem um jogo em atraso aí. E o Vitória no Campeonato Brasileiro especificamente vem de um empate com a Chapecoense fora de casa e uma derrota pro Cruzeiro também fora de casa de 3-0. Tomou uma ataca de 3-0 pro Cruzeiro e empatou com a Chapecoense. No meio de semana, o Vitória não tá em competições internacionais, né? Acabou se livrando ali de não cair, então não foi nem pra Sul-Americana. Mas o Vitória tá jogando a Copa do Nordeste. E o último jogo foi 4-1 Vitória, que foi na quarta-feira, em cima do Juazeirense na Copa do Nordeste. Jogo esse que o Vitória também fez em casa. Então, a questão de viagem, deslocamento, etc., o Vitória, em tese, tá mais descansado, apesar de eles terem jogado na quarta, enquanto o São Paulo jogou na terça, né? Só que o São Paulo fez uma viagem para o Uruguai e ainda voltou para São Paulo e hoje ainda viajou para Salvador. Então, viagem acaba desgastando um pouquinho o atleta, apesar do São Paulo ter jogado na terça, né? Enquanto que o Vitória jogou na quarta. Vamos ver como é que os times estão aí fisicamente. O Vitória tá com 11 pontos, então são 3 vitórias e 2 empates, né? Basicamente, que o Vitória tem no campeonato. As 3 vitórias foram no Barradão. O Vitória é muito forte jogando lá, ganhou do Remo na primeira rodada, do Atlético Mineiro e do Mirassol. Então essas são as 3 vitórias em casa aí. E a única derrota em casa, né? Até agora o Vitória jogou 4 jogos em casa. A única derrota em casa foi pro Flamengo, num 2-1, inclusive, o Flamengo sai ganhando de 2-0, mas Vitória diminui e tem um pênalti ainda que o Renato Kaiser acaba errando e o Rossi pega, né? Então esse jogo poderia ter sido facilmente 2-2. É um time que joga muito bem em casa, que tem ali, né, o apoio da sua torcida, sabe jogar dentro de casa. O Vitória, inclusive, nesse jogo contra o Flamengo, apesar de ter perdido, foi melhor na partida, merecia até ter ganhado e acabou perdendo. Então é pra você ficar de olho, né? O Vitória, ele normalmente vem muito forte em casa. Porém, historicamente falando, quando a gente fala de São Paulo e Vitória, né, o histórico de confrontos, o Vitória é muito freguês do São Paulo, bastante freguês, histórico recente aí do São Paulo, e o Vitória perde muito, e sempre, basicamente, pro São Paulo. Tudo bem que teve a última partida do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, que foi Vitória e São Paulo, mas era um jogo que pro São Paulo já não valia mais nada, basicamente. São Paulo estava praticamente garantido ali na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, então já não valia mais nada, enquanto pro Vitória era o jogo da vida para não cair, né? Então o Vitória acabou ganhando a última partida entre as duas equipes. Porém, antes dessa uma vitória aí do Vitória, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vinha de 7 vitórias seguidas em cima do Vitória. Então, dos últimos 10 jogos, só pra vocês terem uma noção, né, o São Paulo ganhou 8 e perdeu 2. Nos últimos 15 jogos, o São Paulo ganhou 12 e perdeu 3. Então, historicamente, esse confronto aí, né, o São Paulo tem muita vantagem sobre o Vitória. O São Paulo normalmente ganha do Vitória mesmo fora de casa. E é um confronto que, bizarramente, nesse século não teve nenhum empate
Vocês acreditam nisso? O último empate entre Vitória e São Paulo foi em 2000, pela finada Copa dos Campeões. Só pra vocês terem uma ideia, que foi no jogo de ida, que foi no Barradão, foi 0x0. Jogo de volta, São Paulo ganha de 2x0, elimina o Vitória nas quartas da Copa dos Campeões. Mas isso já faz 26 anos, não foi nesse século, né? Que o século mudou ali em 2001. Então, faz 26 anos que São Paulo e Vitória não empatam. E, né, se você pegar a quantidade de jogos, já foram 31 jogos em sequência sem nenhum empate nesse século como um todo. Então é meio bizarro, né? Você vê tudo isso, que Vitória e São Paulo praticamente não empatam. É um jogo que normalmente sai um vencedor e normalmente esse vencedor vem sendo São Paulo. São Paulo, como eu comentei, né, nos últimos 15 jogos aí venceu 12 das partidas e foram 3 derrotas aí pro Vitória. O único ponto que dá receio, que dá um certo medo, é que São Paulo vai com muitos desfalques. Infelizmente, pode ser só azar, pode ser uma questão de comissão técnica, a gente não vai ter a certeza disso, né, se foi por conta da mudança de comissão técnica, mas é fato que desde que o Roger chegou a gente tá tendo problema físico, que a gente não vinha tendo com o Crespo, né. E físico, quando eu digo problema físico, é relacionado a muscular, né, porque pra amanhã, só pra vocês entenderem, né, Sabino e Luciano ainda estão fora por conta dos desconfortos que eles tiveram na panturrilha. O Sabino acho que teve no joelho também um desconforto, né? Então, Sabino e Luciano seguem fora. O trio de ataque como um todo, né? Que era o trio de ataque do Crespo, digamos assim, né? Que era Luciano, Caleri e Lucas, os três estão fora, né? O Luciano, como eu comentei já, a panturrilha. O Caleri não treinou essa semana inteira por conta do protocolo de concussão. Ele não podia treinar por 5 dias e ele acabou nem viajando. Provavelmente para terça o Caleri já vai estar apto a jogar, mas o Caleri não joga. E o Lucas ainda tá com a questão na coluna. No meio-campo, o Pablo Maia bateu no acidente ali no treino. Não foi falado exatamente o que aconteceu, mas ele bateu, acho que com a cabeça em alguém, não sei o que aconteceu exatamente, mas ele quebrou o nariz, teve que operar e o Pablo Maia tá fora, então. E o Bobadilla, naquela entrada criminosa lá, que era para expulsão contra o Boston River, né? Que o cara acabou entrando ali na canela do Bobadilla, ele fez um corte que precisou dar ponto. Então ele ainda não pode jogar bola. Então ele vai ser. Bobadilla não vai estar também, nem viajou para Salvador no caso. Então Bobadilla aí também tá fora do meio-campo. E na zaga, como eu comentei, Sabino segue fora. Então são 6 desfalques ao todo, né? Desfalques relevantes efetivamente. Basicamente, todos os 6 que eu citei aí eram titulares do São Paulo. O Lucas talvez perdendo um pouquinho de espaço, mas todos eles eram titulares do São Paulo, né? Até as lesões. Então a gente tá aí. O Pablo Maia não, né? Perdão. O Pablo Maia já estava no banco, mas os outros 5 eram titulares. Então a questão é esse tanto de desfalque, né? Com esse tanto de desfalque, como é que o São Paulo vai se comportar? E não só o tanto de desfalque, mas como o São Paulo vem jogando. Porque o São Paulo, contra o Cruzeiro, teve uma vitória muito boa. O São Paulo ganha de 4x1 do Cruzeiro. Jogou muito bem, né, nesse 4x1 contra o Cruzeiro, apesar de ter deixado o meio campo um pouco mais aberto. É algo que, pelo menos, né, novamente, pelo menos, São Paulo ganhou de 4x1, não goleava fazia mais de um ano, então ganhou do Cruzeiro de goleada, ganhou do Boston River também, só que num jogo horroroso. Onde o São Paulo não jogou nada, o Boston River também não jogou nada, porque tecnicamente é muito ruim. Mas qual São Paulo que vai a campo, entende? É o São Paulo que jogou contra o Boston River? É o São Paulo que jogou contra o Cruzeiro? É um outro São Paulo, aquele que jogou contra o Atlético Mineiro e não fez nada, né? Jogou mal pra caramba. Então é complicado. É bem complicado, a gente precisa ver qual São Paulo vai entrar em campo. Essa é a real da real. Ou o São Paulo que jogou contra o Inter também, que fez uma partida péssima, mas achou um empate, porque o Inter se acovardou no final do jogo. Então, vamos ver qual São Paulo vai a campo. Fato é que o Roger agora tira um pouco da pressão, né, dos ombros dele ali, porque ganha 2 partidas seguidas. Acha, talvez, uma forma do São Paulo jogar com Ferreirinha e Arthur. Creio que eles devam ser titulares e a referência deve ser o André Silva, que vem fazendo essa função. Então, é isso. Honestamente, Ian Francisco nem viajou para Salvador. Eu teria colocado ele. Não dá pra gente ficar contando de centroavante com o André Silva e com o Tapia. Quando o Caleri não jogar, o Rian Francisco, pra mim, tem que ser o titular ali, o reserva imediato do Caleri tem que ser, pra mim, o Rian Francisco. Ele já tá recuperado, já jogou pelo Sub-20, fez uma partida bem ok pelo Sub-20, e ele tem que voltar pro profissional e ter oportunidades, né? Eu acho que é isso que tem que acontecer com o Rian Francisco, mas deve ir de André Silva no ataque, né? Então falei o trio de ataque, Ferreirinha, Arthur e o André Silva. No meio-campo, chuto fortemente que o Danielzinho deve pegar essa vaga de titular novamente, né? Porque o Pablo Maia tá machucado e o Bobadilla também. Então deve ir de Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli. Deve fazer essa trinca aí no meio-campo.
E na zaga, acho que a única dúvida fica ali por conta da lateral esquerda, né? Que eu não sei se o Enzo é titular ou se o Wendel é titular. Então quem vai ali na lateral esquerda acho que é a minha maior dúvida. Mas com certeza no gol vai o Rafael, pela direita deve o Lucas Ramon, e a dupla de zaga deve ser Tolói e Alan Franco. Então, porque não tem muita opção além deles, né? Então, basicamente esse deve ser o time que sai jogando. Meu único ponto de atenção ficaria pro Rian Francisco, eu colocaria o Rian Francisco pra jogo, eu sou muito fã do Rian Francisco, acho que é um moleque que tem um potencial absurdo. Mas é isso, ainda tá se recuperando de lesão, vamos dar tempo ao tempo. Espero que seja mais um jogo onde a base possa entrar, o Roger dê minutagem para alguns garotos da base, e é um jogo importantíssimo. Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Vitória. É um jogo difícil em tese, né, pelas condições. O Vitória joga muito bem em casa, mas tem esse aspecto freguesia e tem esse aspecto também que a gente estava falando aqui das lesões. Então espero que o São Paulo faça uma partida bem competitiva. O empate lá não é de todo ruim, mas se você olhar para o domingo, né, onde o Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa, talvez o Palmeiras não ganhe essa partida. O Corinthians agora que ganhou ontem pela Libertadores, né, conseguiu fazer uma boa estreia do Diniz ali, talvez o time mude um pouco desse aspecto que tava de 9 derrotas, então pode ser que o Corinthians faça uma partida melhor contra o Palmeiras, e é uma chance, querendo ou não, do São Paulo colar um pouco mais no Palmeiras, né, colar um pouco mais na liderança. Então, seria importantíssimo para mim essa vitória contra o Vitória. Não sei, tá difícil toda hora falar vitória contra Vitória, o Vitória do Vitória, o nome não ajuda, né? Mas é um jogo que para mim é importantíssimo. Se o São Paulo conseguisse uma vitória, o empate não é de todo ruim. Mas, de novo, é aquilo. O que o São Paulo vai querer no campeonato? O São Paulo vai querer seguir brigando pelo título? O São Paulo vai querer ficar nessa zona aí da parte de cima da tabela? Honestamente, time e elenco pra brigar pelo título eu acho difícil. Acho difícil. Mas se você se manter ali na briga, às vezes na hora do vamos ver, a gente consegue chegar em algum lugar, né? Mas Roger, mais atuação patética contra o Boston River, atuação ruim que a gente fez contra o Inter. Tem essa atuação do Cruzeiro ali no meio que, às vezes, vai que é essa a formação ali que vai ajudar, que vai dar certo no fim das contas, né? Enfim, não sei. Vamos aguardar. A gente que é torcedor, a gente tá aqui pra torcer. A parte boa aqui dessas lesões, né? Muito provavelmente, Bobadilha, Luciano, Sabino e Caleri devem voltar para terça-feira. São Paulo joga em casa, né, pela Sul-Americana, então para mim tem que ir com os titulares. Contra o O'Higgins, que é jogo válido também, valendo a liderança, basicamente. Então eu acho que é muito importante mesmo o São Paulo garantir essa vitória contra o Vitória e já focar na Sul-Americana que joga em casa, né? Então jogando em casa é mais tranquilo, você consegue colocar seus titulares. Então, vamos ver, né, como é que vai ser esse jogo. Amanhã, novamente, também live a partir das 4 da tarde. É um jogo que normalmente não tem empate, é um jogo que o Vitória normalmente é freguês, mas essas lesões aí dão uma certa desconfiança e insegurança no torcedor, porque querendo ou não, o trio de ataque que jogava com o Crespo inteiro tá fora da partida, né? E a gente vai ter que contar aí com o André Silva, torcer pra ele recuperar o futebol dele, que ele já teve em algum momento, mas desde que ele voltou de lesão tá bem difícil ali o André Silva no ataque. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele joinha, de dar aquela moral. Recomenda, né, pra um amigo, recomenda o canal, manda pra ele, dá uma força aí pra nós. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!